na conta do cliente, observa quais são, qual é a média de consumo deles, né? Então ele tem lá, digamos que eu pego uma conta do cliente que começa em junho. Ele tem junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, junho de novo, no outro ano. Então aqui a gente tem 13 meses. A gente pega o valor da energia consumida nesses 13 meses, o quilowatt-hora, que é o somatório desses 13 meses, e divide por 13. Digamos que a gente tenha feito isso aqui, e deu 250 kW mês médio. Esse é o valor médio. É uma estimativa de consumo. E aí a gente tem que perguntar para ele, pô, cara, vai gastar mais alguma coisa? Sim, não. Se for, a gente tem que acrescentar aqui nesse cálculo. Quando for acrescentar, a gente tem que considerar o segundo fator, que é o fator que é determinante para que a gente faça esse tipo de cálculo, que é que nós não podemos, em hipótese nenhuma, ultrapassar o contrato dele. O que isso quer dizer? Quando você vai apresentar um projeto para a distribuidora, ele disse para a distribuidora, olha, o padrão lá dessa residência é de 12 kW, então ela tem um medidor para 12 kW, tem um disjuntor de 32 amperes e tem um padrão T1. A distribuidora, nesse caso aqui, essas códigos são da Light, a distribuidora vai saber qual é a potência instalada lá naquela residência. Então esse cálculo aqui ele é importante por quê? Porque se esse padrão de consumo determina a sua usina, esse padrão de consumo dificilmente vai ser maior do que você tem contratado lá com a concessionária. Então é um cálculo que te livra da necessidade de fazer mais cálculos, porque vai sempre estar abaixo do máximo que você tem contratado lá. Mas isso não te isenta da responsabilidade de ir lá olhar, de saber qual é o padrão de descarte. Mesmo tendo dimensionado tudo, eu vou ter que ir lá e olhar o padrão para saber se o meu cálculo resultou em uma geração menor do que o consumo máximo previsto lá pela concessionária. Tranquilo? Se resultar em maior, tem que pedir um aumento de carga. Tranquilo? Ponto pacífico aí? Então tá. Então eu peguei esse consumo, né, mensal, e aí divide por 30. Porque aí você vai saber o consumo num dia. Esse cálculo aqui ele chega mais perto da realidade. Você multiplica esse valor por 12 e divide por 365. Aí você vai saber exatamente o valor do consumo dia médio lá dessa residência. Então essa residência ali, ela consome, essa aqui, consome em média por dia 8,21 kWh. Tá? Feito isso, com o valor do dia, eu aplico nesse valor do dia as minhas perdas, que depois a gente tem observado lá a apostila no começo do curso, a gente viu que essas perdas elas são variáveis, então é muito difícil eu conseguir calcular esse valor aqui com muita precisão, mas um valor que é mais ou menos razoável seria o de perda de 25%. Então, se eu tenho uma perda de 25%, aqui eu atribuo, multiplico aqui por 25, eu divido por 0,75 aqui. Tá? Então, eu aplico aqui as perdas. E esse aqui é o meu HSP, que eu vou lá no site do CRECESP e olho
o meu HSP, que é a minha irradiação solar diária média, e coloco ali, resumindo, o número de horas de sol pleno que eu possuo no neutro, no horizontal, porque ele vai jogar esse valor um pouco para baixo, logo vai jogar a sua usina um pouco para cima. E aqueles que defendem que não, você tem que usar o plano inclinado, que é lá exatamente a latitude. Aqui eu estou usando o plano horizontal. Que a maioria vai usar. Em cima desse valor, eu vou usar os ajustes depois, se eu precisar. Digamos que aqui no Rio de Janeiro eu sei que a latitude, aqui ó, é 22,8 alguma coisa. A gente bota 22 graus. A latitude é 22 graus. Se o telhado tiver uma angulação diferente de 22 graus, eu vou aplicar ali naquela forma. Cosseno é igual a latitude menos a angulação do telhado. E aí vou ver o cosseno daquele ângulo que vai resultar ali. Digamos, a minha usina não está virada, o telhado não está virado para o norte, está virado para o leste. Tá? Virado para o leste, eu vou ter uma perda lá de 15%. Tendo uma perda de 15%, eu vou multiplicar esse valor aqui do HSP por 85%. Quer dizer, ele vai cair e a minha usina vai aumentar. Beleza? No primeiro cálculo aqui que a gente vai fazer, a gente vai considerar que essa usina esteja virada para o norte. Então, o resultado aqui ó, foi só a divisão da energia gerada, que eu necessito gerar por dia, dividido pelas perdas, vezes a minha irradiação solar média diária aqui, que vai gerar aqui para mim uma usina que precisa de 2,23 kW. Para poder saber quantas placas eu vou precisar, eu vou ter que escolher uma placa. Eu escolhi aqui ó, um módulo de 585 Watt-peak. Esse módulo de 585 Watt-peak, ele me gera uma tensão em circuito aberto de 52,85 volts e uma corrente de curto-circuito de 14,10. Esses dois valores são determinantes para eu encontrar o inversor. Pegando esse valor, professor, o VOC e o IFC já vem na placa, não é isso? Então, a gente é obrigado a ir para a escolha do módulo primeiro, para depois saber o inversor que vai ser usado. Claro. E no inversor também vem essa informação. Aí, porque esse valor é o valor que você vai usar para poder saber se o seu inversor aguenta aquele módulo. Porque o inversor pode estar lá com a potência certinha, mas ele não aguenta o módulo, porque a tensão de circuito aberto do módulo é maior do que a tensão de entrada dele. Beleza? Digamos assim, eu escolhi esse módulo, é 52,85 VOC. Aí eu vou lá e acho o microinversor. E a tensão máxima desse microinversor é de 42 volts. Aquele microinversor não vai suportar esse módulo aqui. Aí eu vou ter que procurar um outro módulo com uma tensão VOC menor ou um outro microinversor com uma tensão máxima de entrada maior. Beleza? Tá. Então, quantas placas eu vou precisar para poder... quantas placas ou quantos módulos de 585 Watt-peak eu vou precisar para poder gerar esses 2, kW-peak aqui no meu sistema. É só eu pegar esse valor, número de placas,
dar 3, tanta placas. Que no total, então, vou colocar 4. 4 placas. 585 vezes 4 vezes 4. Dá 2.340, 2,34. Isso mesmo. Então aqui eu vou ter uma potência, minha nova potência, que vai ser 2,34 kW. Essa vai ser minha usina. Tá? Show. Então eu achei as placas. Agora eu vou começar a procurar o inversor ou microinversor. Logo de cara aqui, eu já vou tender para o microinversor. 4 placas. No caso da quantidade de placas. 4 placas, né? O microinversor tem 4 MPPT e tal. Um microinversor só é mais barato do que um inversor. Então aqui eu já vou dar aquela tendenciada bonita para o microinversor. Digamos que a gente use um microinversor aqui nesse caso. Esse aqui de 2 kW, ele tem uma tensão de entrada que varia de 25 a 55. então tu tem que ficar aqui nesse meio aqui. A placa que a gente escolheu tem um VOC de quanto? 52. 52, então esse cara aqui aguenta. A corrente de curto-circuito da placa é quanto? 14. 14,10. A dele aqui é 27. 27. Então esse inversor aguenta a nossa placa. Só que olha o que aconteceu aqui. Eles fizeram vários ensaios na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e conseguiram chegar à seguinte conclusão: que existe um fator de dimensionamento do inversor. E esse fator de dimensionamento do inversor, a partir de 0,6 até 1,05, permite a instalação do inversor. Então, o inversor pode ser 60% menor do que a produção ou até 0,5% maior do que a geração. Sendo que, quanto menor o inversor, melhor o aproveitamento dele. Porque se o inversor ele for menor, tenho aqui uma curva de inversor. Esse inversor aqui é um inversor de 2 kW. Se eu estiver produzindo 2 kW, aqui nesse momento, meio-dia, ele vai atingir um pico dele de geração. Aqui ele vai gerar mais do que o inversor pode converter. Essa parte aqui, ó, da produção eu perco. Por quê? Porque o inversor ele só consegue trabalhar aqui nessa faixa. Ele só vai gerar para mim os 2 kW. Mas olha só, se isso aqui for tempo, ele começa a gerar um pico aqui, ó, meio-dia. Só que se eu colocar essa quantidade de placas aqui, ele começa a gerar um pico, ó, 7 horas da manhã. Se eu estiver usando só 2.000 watts de placa, aqui, ó, 5 horas da tarde ele está gerando um pouquinho. Mas aqui, ó, 5 horas da tarde ele ainda está gerando 2 kW. Então, se eu colocar uma quantidade de placas com potência maior do que o que o meu inversor suporta, ele vai travar a geração no valor dele, só que ele vai ficar no valor máximo por muito mais tempo. Isso aí faz com que, ao contrário do que a gente acha que é diminuição da geração, essa geração aumente em toda essa área aqui. Aí a conclusão que o Zilli chega, no livro dele, é que eu posso ter um valor entre 0,7
0,85. Tranquilo? Vocês podem fazer esses cálculos tudo. Agora, se isso aqui fosse um inversor, se fosse um inversor, eu teria que associar essas placas todas em série, certo? Associando tudo em série, qual seria o meu VOC? Teria que ser 52,85. Quantas placas são? 4. 52,85 vezes 4. Dá 211,14. E a minha corrente de curto-circuito, como eles estão todas em série, Continua igual. 14,10. Então, se eu fosse usar um inversor, eu poderia usar um inversor de 2 kW? Poderia. Só que a tensão vai ser de no mínimo 211. Entendeu? Se eu coloco o inversor com a tensão menor do que 211, for voltado para o leste, eu vou ter que pegar esse 4,75 e multiplicar por 0,85, que vai dar 4,04. Olha o que acontece se o valor que eu colocar aqui for 4,04 ao invés de 4,9. Eu vou ter 8,21 dividido por 0,75 vezes 4,04. Que vai dar 2,7. Qual o valor da minha usina? Aumentou para poder compensar essas perdas. Se esse valor aumentou, é provável que aumente também o valor das Placas. Vamos ver aqui. 4,07 dividido por 5,85. 585. Precisando de 5 placas, já não é mais viável economicamente usar o microinversor. Eu vou ter que colocar um inversor. Será que um inversor de 2,5 atende isso aqui? Aí eu vou pegar 2,5 dividido por... Quanto é que é 5 placas vezes 5 vezes 585? Vai dar 2,925. 2,925. Então eu vou ter 2,500 dividido por 2,925, que vai me dar um FDI de 0,85 também. Então eu posso botar um inversor aqui, ó, de 2,5 kW para um sistema com 2,95 kW. Ele vai aumentar bem. Posso botar um menor? Não sei, talvez até possa. Vamos botar um inversor de 2 ali para ver o que acontece. 2.000 dividido por 2.925. Deu 0,68. Se fosse eu, colocava. 68 está 0,7. Mas os IBs dizem que ele funciona a partir de 6. 60%. Ele indica colocar a partir de 0,7. 0,68 fica no limite ali. Vai dar o máximo aproveitamento do... Eu colocaria um inversor de 2 num sistema com 2.925. Ele foi feito para trabalhar na potência máxima. Se eu compro um inversor para ele trabalhar na potência mínima, eu estou jogando dinheiro fora. Então ele foi feito para isso. Esse jogo aqui com o GFDI faz você
Ganhar não, mas não perder dinheiro. Qualquer um desses sites que você entrar para fazer dimensionamento, você vai ver que o inversor que ele vai colocar lá para você é menor do que a usina que você gerou. Aconselho vocês a pegarem um aplicativo Estimate, é SQ, mas o nome dele é Estimate App. Esse Estimate App, ele é gratuito e ele é muito legal pelo seguinte: ele te dá o preço do inversor.